Boa tarde a todos que acompanham o Diálogos Educação em Foco. Ah, nessa ocasião, com o tema o poder transformador das histórias, e a gente tem a honra de receber neste Diálogos o professor e autor de livros, professor Anderson Novello, ao qual eu já quero saudar e desejar um excelente live juntamente com a professora Regina, e temos a certeza de que vai ser aí uma conversa muito interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos a este momento, e quero passar para a professora Regina para que dê sequência aí ao bate-papo aí com o professor e autor Anderson Novello. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia Eupídia e queriam formar um grande tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, Dr. Epaminondas abanou a cabeça e disse: "Não há nada a fazer, dona Coló. O seu filho é mesmo um caso de poesia." Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde, gente linda que nos acompanha hoje nessa live. Eu sou Regina Schudo, sou educadora, palestrante, também sou autora de livros, obviamente não com tanto sucesso igual o meu amigo convidado hoje, que é Anderson Novello. Eu comecei com esse texto para dar boa tarde, dizendo que Anderson é mesmo um caso de poesia. Doutor Epaminondas, quando examinou ele, disse: "Não há nada a fazer. Esse menino é mesmo um caso de poesia." E hoje nós vamos tecer uma conversa sobre a importância das histórias na transformação dos seres humanos, né? Então, para começar a nossa live, além de eu cumprimentar vocês, quero cumprimentar o Anderson, agradecer e dizer que eu sou fã número 1 dele, porque eu amo os livros dele de literatura e ele é um grande amigo e companheiro. Anderson, seja bem-vindo. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa live. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês de estar nos acompanhando nessa tarde. Aqui em Curitiba faz um sol bem gostoso, apesar do frio, não é, Regina? Meu nome é Anderson Novello, eu sou palestrante, grande amigo da professora Regina, já fizemos muitos trabalhos juntos, já estivemos em muitas cidades juntos por esse Brasil, ministrando palestras, não é, Regina? E eu sou, além de palestrante, autor de livros de literatura infantil e de livros para jovens e adultos. Meu primeiro livro se chama A Bruxa do Batom Borrado, é esse daqui, e ele faz... as crianças têm um grande carinho por esse livro e pela personagem desse livro. Meu segundo livro se chama O Pintinho Ruivo de Raiva, que ele é filho da Dona Galinha Ruiva e ganhou uma história só para ele. O terceiro livro se chama Filomenos, o Cabrito Aflito. E o livro para jovens e adultos, que é um livro de crônicas, se chama Anacrônicas e Quase Inventadas. Nós vamos falar hoje sobre o poder transformador das histórias, a importância de ler, de contar histórias, de ter contato com livros, com autores, com ilustradores. E ao final da nossa live, eu vou fazer um sorteio para quem estiver assistindo desse livro aqui que se chama A Bruxa do Batom Borrado. Basta vocês seguirem o meu perfil lá no Instagram, que é Anderson Novello.
Daí, ao final, eu vou lá entre os novos seguidores e sorteio e mando pelo correio esse livro para vocês. Então, sejam bem-vindos. É legal que quem tiver perguntas vá colocando ali, né, Regina? No final, o Paulo pode nos colocar algumas dúvidas, mas vamos dar início ao nosso tema, que é o poder transformador das histórias. Bom, para a gente começar a falar desse poder transformador das histórias, eu me recordei hoje, Anderson, do que Daniel Pennac, naquele livro Como um Romance, ele diz que o tempo para ler é como o tempo para amar, dilata o tempo para viver. E nesses momentos, né, de pandemia, a leitura tem sido tão minha companheira. Mas eu sempre ouvi, muitas vezes, educadores, pais, dizendo que não tinham tempo para ler. Mas o tempo para ler, como diz Daniel Pennac, amplia a nossa alma, né? Engrandece, nos faz pensar. E quando Daniel Pennac diz que o tempo para ler é como o tempo para amar, que cada um precisa encontrar uma forma, né, desse tempo social para se deleitar nas histórias. Afinal, as histórias, a literatura, eu sou uma apaixonada, como você, o quanto elas contribuíram e me formaram quem eu sou. Então, eu, Regina, que vos falo hoje, eu sou feita de Anderson Novelo, de Paulo Ferraz, mas eu sou feita de Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Eu sou feita desses autores todos que passaram pela minha vida e me constituíram esse ser humano social, esse ser humano que sabe pensar, criticar, sonhar, imaginar. Então, como é bom a gente poder ter acesso à leitura, né? Ser leitor, principalmente, das histórias, da literatura, que é essa literatura que mexe tanto com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando hoje também sente isso. Ao ler um livro, aquele livro cresce tanto dentro da gente, né, que se torna não mais só daquele autor, mas se torna nosso. Por exemplo, os livros do Anderson Novelo, A Bruxa do Batom Borrado, gente, é a gargalhada. Eu me divirto, é uma alegria com esse livro. Agora, quando eu leio, inclusive para as crianças, o Pintinho Ruivo de Raiva, não sei se choro, não sei se lembro do Anderson, porque às vezes ele me parece que é aquele pintinho, sabe, gente? Não estou fazendo spoiler do livro, mas o outro livro do Anderson, O Cabrito Aflito, que agora eu revirei minha casa, não sei onde está, porque é muito livro aqui em casa. O Cabrito Aflito, gente. Quando eu leio aquele livro, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, ó, estupefada. De repente, veio um sentimento até de raiva. Raiva, de indignação, de indagação, de crítica a esse cabrito aflito. Até me deu taquicardia, aflição. É isso mesmo. Então, a literatura tem esse poder de mexer com os nossos sentimentos, com a nossa alma. Quer mais, então, mais importante do que falar, muitas vezes, da educação, é falar o quanto a leitura pode contribuir com a vida dos alunos. Vou jogar para o Anderson, que ele vai nos dizer sobre isso. Regina, você sabe que de todas as saudades que as pessoas estão tendo neste período de isolamento, nessa pandemia, uma grande saudade que eu estou sentindo é a saudade de estar nas escolas, conversando com as crianças que leem os livros e têm perguntas a fazer sobre os livros. Parte da minha vida é dedicada a conversar com os leitores dos livros. E sempre quando eu estou numa roda de conversa com as crianças, aparece uma pergunta que é assim, ó, o que precisa para ser escritor? O que eu preciso fazer para ser um escritor? O que eu preciso fazer para lançar um livro? Essa pergunta sempre aparece. E a minha resposta às crianças é assim, antes de ser um escritor, você precisa necessariamente ser um leitor.
É impossível que você consiga escrever sem que você tenha um repertório de leituras na sua vida. Aí eu conto para eles que quando eu era criança e tinha a idade deles, ou quando eu era um adolescente, no mundo em que eu vivia, que eram os anos 80, não existia internet, não existia computador, não existiam as redes sociais. Então, para uma criança que morava no interior do Paraná sem todas essas distrações, né, sem todas essas tecnologias, me sobrava a companhia dos livros. Eu era uma criança leitora, eu fui um adolescente leitor. E quando pergunto o que eu lia a famosa coleção Vagalume, que é uma coleção que fez parte da vida de muita gente no Brasil. Depois que eu já era, né, claro, um leitor fluente, eu lia a coleção Vagalume. Antes eu lia livros adequados à minha idade. Então, a companhia... Gibi, histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, enfim. A companhia dos livros, durante toda a vida, me fez leitor antes de ser escritor. Me fez professor antes de ser escritor. Eu tive uma carreira como professor universitário, dando aula para o curso de pedagogia, falando de literatura, falando de outros autores, falando de outros livros, antes de escrever o meu primeiro livro. Então, precisa ser leitor, precisa gostar de livro, precisa gostar de encostar no livro, de tocar no livro, precisa gostar de sentir cheiro de livro novo, precisa gostar de observar as ilustrações, precisa gostar de ter livros, ter orgulho de ter a sua prateleira de livros com seus livros organizados. Tudo isso faz nascer um leitor e, consequentemente, se a pessoa quiser, claro, um escritor. Mas, primeiro de tudo, tem que ser leitor. Há vários jeitos de aprender nessa vida. Você que é uma educadora, você sabe. Quando a gente assiste a um filme, a gente aprende. Quando a gente ouve uma música, a gente aprende. Quando a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente aprende. Quando a gente aprende a ouvir as outras pessoas, desenvolver a escuta, né? Uma coisa tão em falta hoje em dia, as pessoas não estão se escutando muito. Quando você aprende a escutar, você aprende. São jeitos de aprender. Mas um jeito muito legal de aprender mesmo são os livros. Porque nos livros estão as histórias, estão as informações, e isso transforma. É impossível que você leia uma ficção, né, uma história, uma narrativa, e não se coloque no lugar dos personagens, não pense o que você faria se você estivesse no lugar deles, não é? A gente pode pegar aqui o exemplo de qualquer história. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras. O Patinho Feio. O Patinho Feio talvez seja a primeira história de bullying que a gente leu na vida, muito antes da palavra bullying existir ou ser tão conhecida como é hoje em dia. Na história do Patinho Feio tem um pato que é discriminado por outros, né, por um grupo, não porque ele é feio necessariamente, mas porque ele é diferente. Ele é diferente daquele grupinho ali. Então a gente aprende que somos pessoas que nos unimos ou a gente atrai o ser humano para perto de nós ou repele uma pessoa de perto de nós por uma questão assim de relação de igualdade ou de diferença. Se é igual a mim, se pensa igual a mim, se é parecido comigo, eu trago para o meu grupo. Se pensa diferente, se age diferente ou se é diferente, eu tendo a discriminar. Foi isso que aconteceu na história do Patinho Feio. É impossível que uma criança leia o Patinho Feio e não se coloque no lugar dela, no lugar do personagem, no seguinte sentido: será que eu gostaria que isso acontecesse comigo? Será que eu gostaria de ser discriminado desse jeito? Não é legal o que estão fazendo com esse pato. Então, talvez eu passe a agir de forma diferente na vida, não discriminando, não excluindo, enfim, tudo está nas histórias, né? Os grandes temas estão nas histórias infantis. A gente diz que a história é transformadora justamente porque desenvolve a humanidade, né? Desenvolve a empatia. Nós conseguimos nos colocar no lugar dos personagens. Agora eu volto para você, Regina, e pergunto se você se lembra, assim, de cabeça, de alguma história que tenha
transformado a sua vida, que você tenha curtido muito, porque a gente ouve, né, as pessoas falando, nossa, esse filme mudou a minha vida, esse livro mudou a minha vida. Eu fico muito feliz quando uma pessoa diz, esse livro mudou a minha vida, porque então o que tem no livro a fez pensar de uma maneira diferente do que aquela que ela vinha pensando, a ponto de ser transformador na vida daquela pessoa. Eu sei que você começou falando que você é o resultado de todas as pessoas e de todos os autores que você conhece, e é isso mesmo. Todos os livros são transformadores, para mais ou para menos. Mesmo quando você tem raiva e diz que não gostei, né? Serviu de mau exemplo, então, para você, e você aprendeu de alguma forma. Quero saber se você tem algum livro assim que realmente tenha marcado e que você sirva até de sugestão de leitura para outras pessoas, quem sabe não seja transformador na vida dos outros também. Ai, Anderson, que lindo. Bom, primeiro, eu acho que eu gosto muito de poesia, né? Escrevo também poesia. Eu penso que a poesia é por conta das próprias metáforas e que nos faz pensar tanto. A linguagem poética me agrada muito. E essa pergunta, quando o Anderson me faz, eu vou dizer assim que, nossa, começou a rechear um monte de situações na minha cabeça. A primeira delas, que eu amo Manuel de Barros. Aliás, eu acho que eu tenho, se não, quase todas as obras de Manuel de Barros. Amo Manuel de Barros. Principalmente as Memórias Inventadas do Manuel de Barros, que é um livro que vem numa caixinha. Mas tem um autor que me fez pensar sobre a vida, já agora na fase adulta, há muitos anos atrás, que é Eduardo Galeano. Tem um livro dele que se chama Livro dos Abraços, e esse livro me acolheu muito. Ele tem um texto, né, que ele fala que nós somos um mar de fogueirinhas, cada um brilha com a sua luz própria, mas uns incendeiam a vida e outros a chama é tão pequena, né, que não contagia ninguém. Mas os textos, modo geral, do Eduardo Galeano, deste livro de crônica dele, me fez ser uma pessoa melhor. Mas, lógico, há muitos anos atrás, vários livros influenciaram quem eu sou, né? Desde os de livros da área pedagógica, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, ou então, deixa eu pensar aqui um outro livro que tem... os livros do Gadotti, A Boniteza do Ser, que ele fala, que mexeram muito comigo, O Mundo de Sofia. Mas na área da literatura, eu tenho, obviamente, alguns prediletos, né? Eliot, que eu gosto tanto, Paulo Leminski. Aliás, Paulo Leminski, ele diz assim, olha, criança tem 3 coisas que são características dela. Todas são inativas, todas são alegres e todas choram quando querem alguma coisa. E não tem coisa mais gostosa do que quando a criança chora e diz conta de novo, conta de novo, conta de novo aquela história. Ora, Anderson, quando você diz, né, que os livros nos ajudam a nos colocar no lugar do outro, é isso mesmo, esse é o poder da transformação. Cada vez que eu leio uma obra, além do que o Anderson disse, que a gente se coloca no lugar do personagem, a gente faz viver aquela vida junto. Por isso o termo, o jargão de dizer que a gente viaja junto com o autor, né? Sai para fora daquele livro. Mas os estudos hoje científicos dizem que a pessoa que lê mais livros literários, uma boa obra literária, né? Seja um livro infantil ou uma obra literária, enfim, para os adultos, porque não há essa distinção, eu diria a vocês que o ser humano aumenta nele a capacidade da compaixão. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do outro, eu penso no outro, eu penso na humanidade. É por isso que o Anderson disse, ser escritor, obviamente, antes eu preciso ser leitor. Então, eu fico até bastante consternada, Anderson, quando eu viajo nesses cursos, e nós já estivemos tantas vezes juntos, e que, como diz Drummond, Mário Quintana,
Drummond diz: quase a totalidade não sente a mesma sede que eu e você sentimos ao ler, né? Eu sinto falta da leitura, eu o tempo todo estou com os livros, independente desse momento da quarentena, mas talvez nem todas as crianças sejam leitoras, nem todos os professores sejam leitores, porque ainda não descobriram esse poder transformador da história, das histórias, né? Então, muitas histórias me povoaram. Mas, se você me permitir, Anderson, eu sei que você tem aí. E você conta melhor do que ninguém. Olha aqui, ó. Eu tenho. A história do leão que não sabia escrever. Gente, eu amo esse livro por todos os séculos e séculos. Por quê? Primeiro que eu fiz um curso com o Anderson de escrita criativa. Eu gosto de escrever, então eu estou estudando escrita criativa para um dia chegar aos pés dele para escrever. Mas o livro, O Leão que Não Sabia Escrever, é uma declaração de amor à leitura, à escrita. Gente, que é tão importante para a humanidade. Ainda bem que tem gente que escreve para que eu possa ler. E esse texto, então, é maravilhoso, né? Pode falar para a gente, Anderson. Eu tenho uma cópia aqui, e é um dos meus livros infantis preferidos. A Regina acabou de citar vários autores, né? Paulo Leminski, enfim, e livros que ela leu depois de adulta. E eu sempre acho que todos os temas estão na literatura infantil. Para cada tema que você me disser que está na literatura adulta, creio que eu posso te indicar um livro infantil que aborda esse tema direto ou indiretamente. A História do Leão que Não Sabia Escrever é um dos meus livros preferidos, porque de uma forma lúdica, ele acaba nos fazendo perceber a importância que é saber ler e escrever numa sociedade como a nossa. E despertar esse prazer pela leitura e pela escrita para as crianças é uma missão, né? Uma missão dos professores, é uma missão da escola, é uma missão dos pais. Então, de uma maneira muito literária, muito lúdica, a História do Leão que Não Sabia Escrever aborda isso. O nome do autor é Martin Baltscheit, talvez seja assim que pronuncia, e a editora é a Martins Fontes. Como é um livro curto, eu vou pedir licença para vocês para fazer uma leitura rápida dessa história, que é a história do leão que não sabia escrever. Vamos lá. O leão não sabia escrever, mas isso não o atrapalhava, pois ele sabia rugir e mostrar os dentes. E o leão não precisava de mais nada. Um dia, ele encontrou uma leoa. A leoa estava lendo um livro e era muito bonita. O leão foi se aproximando e quis beijá-la, mas de repente ele parou e pensou melhor. Uma leoa que lê é uma dama. E para uma dama, a gente escreve cartas antes de beijá-la. O leão tinha aprendido isso com um missionário que ele tinha devorado, mas o leão não sabia escrever. Então ele procurou o macaco e disse: por favor, escreva uma carta para a leoa. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio. Mas ele queria saber o que o macaco tinha escrito. E então, o leão voltou e fez o macaco ler. O macaco leu: querida amiga, quer subir nas árvores comigo? Também tenho bananas para lhe oferecer. São deliciosas. Saudações, leão. Nada disso! Rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. O leão rasgou a carta. Então, ele foi até o rio e pediu para o hipopótamo escrever outra carta. No dia seguinte, o leão foi levar a carta para o correio. Mas ele queria saber o que o hipopótamo tinha escrito. Então ele voltou e o hipopótamo leu: querida amiga, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, leão. Não, rugiu o leão, eu jamais escreveria uma coisa dessas. Na mesma tarde, foi a vez do escaravelho.
Ele se empenhou com a maior boa vontade e até perfumou o papel. Eu vou mostrar para vocês a cara do escaravelho. Estão sentindo o cheirinho daí? No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio e encontrou a girafa. Que cheiro horrível é esse? Perguntou a girafa. A carta, disse o leão. É o cheiro do escaravelho. Ah, disse a girafa. Bem que eu gostaria de ler essa carta. E a girafa leu. Querida amiga, quer rastejar comigo pelo barro? Tenho estrume para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. Não! Nada disso! Rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. Pois você não escreveu mesmo, disse a girafa. Furioso, o leão rasgou a carta e pediu para a girafa escrever outra. No dia seguinte, ele quis que o crocodilo lesse. Mas quando o leão foi pegar a carta de volta, o crocodilo tinha devorado a girafa, com carta e tudo. Então, foi a vez do crocodilo escrever. E quem leu a carta foi o abutre. Querida amiga, ainda sobrou um resto de girafa para hoje à noite. Venha jantar comigo. É uma delícia. Saudações, leão. Ai, não, disse o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. O leão rasgou a carta. No dia seguinte, o abutre escreveu outra, que ele mesmo leu. Querida amiga, sou o leão. E quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. O leão balançou a cabeça, satisfeito. Era isso mesmo que ele queria escrever. O abutre continuou. Podemos sobrevoar a selva. Eu tenho carniça para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. Aquilo foi demais. Não! Rugiu o leão. Não, não, 3 vezes não! Eu diria que ela é muito bonita. Diria que gostaria muito de encontrá-la. Só para estarmos juntos. Para deitarmos juntos debaixo das árvores. Olhando para o céu ao entardecer. Não deve ser muito difícil escrever isso. Então, o leão desatou o rugido. Rugiu todas as coisas maravilhosas que ele escreveria, se fosse capaz. Mas o leão não sabia escrever. E ele continuou rugindo. Então, por que você mesmo não escreveu? O leão se virou. Quem foi que disse isso? Eu, disse a leoa do livro. O leão de dentes afiados respondeu baixinho. Eu não escrevi porque eu não sei escrever. A leoa sorriu, franziu o focinho para o leão e foi andando junto com ele. Aí vai precisar das ilustrações. Eles foram juntos e ela começou a ensiná-lo a escrever. O A de alegria. Não é muito legal, gente? Eu penso que essa história nos diz assim, ó, que se você não sabe ler, se você não sabe escrever, você fica dependente de quem sabe. Como o leão que ficou precisando de alguém que o ajudasse durante toda a história. Se você não sabe ler, você tem que acreditar naquilo que dizem as pessoas que sabem. Se você não sabe escrever, você fica à mercê daquelas pessoas que sabem, você fica dependente delas. E isso é muito triste. Então, um professor que ensina a ler e ensina a escrever, ele está ensinando a criança um pouco de autonomia, porque mais autônomos somos, quanto mais sabemos ler direitinho e escrever direitinho também. O que você diz, Regina? Ai, eu amo, Anderson, e você leu maravilhosamente bem. Deixa eu fazer um comentário, pessoal. Gente, antes eu quero dizer que eu preparei um cenário para esta live de hoje, dessas que eu uso para brincar com as crianças e deleitar para ler, tá? Então, eu estou meio desacomodada aqui, por isso que eu estou me mexendo tanto. Mas,
quando o Anderson leu essa história, antes de falar do texto da história do leão que não sabia escrever, vocês escutaram, viram a imagem dele, mas vocês não viram as páginas do livro. Eu, às vezes, digo aos educadores nas minhas formações que não mostre, às vezes, já de cara as imagens. Apenas escute, pense. Como fotonovela, como a radionovela, né? Que tinha antigamente. Então, quando eu só escuto, fecho os olhos, eu imagino. Eu fiquei imaginando, apesar de conhecer o livro, quando o Scaravelho escreveu a carta para o leão dizendo: vamos aqui sentar no barro, eu tenho um monte de estrume, né? Então, eu tenho esse poder. Então, a literatura ainda é apaixonante, porque quando a gente respeita aí o texto do autor na íntegra, o autor nos faz imaginar, sonhar, criar, pensar, até pensar como é que esse Scaravelho, que é aquele besourão que gosta de, né, de M, né? Então, agora, essa história, quando o Anderson diz, olha o quanto ela é rica, porque ela nos apresenta um mundo mais autônomo, que é o que Paulo Freire nos dizia, né? Nós sujeitos humanos, precisamos sair da ignorância, precisamos ser alfabetizados, letrados, para que a gente dê conta deste mundo, interpretando, criticando. Agora, como disse o Anderson, as crianças, quando ainda não aprendem a ler, que estão ainda no processo da descoberta, mas quando ela descobre a leitura, meu Deus, é um mundo é a porta de um mundo muito mais autônomo. Por outro lado, fico pensando, né? As crianças se apaixonam pela leitura, como o leão que aprende a primeira letra e a palavra alegria com a leoa. Por outro lado, vão passando-se os anos e muitas crianças e jovens vão deixando de gostar de ler. Será que porque a leitura na escola foi de moeda cambial tão cobrada e exigida que não fez ter aquele momento da leitura estética, da fruição, então as nossas crianças vão perdendo gosto pela leitura? Ou será que nos faltou uma formação literária mesmo, né? Eu me lembro que na segunda versão da BNCC, antes mesmo de ficar nessa última versão como está hoje, na língua portuguesa, teria um eixo específico de literatura. Lembra, Anderson? E aí, na última versão, tiraram aquele eixo. E eu fiquei muito triste, porque quando a gente aprende a ler as histórias, quando a gente observa por meio delas esse mundo, a minha vida que transforma, que eu olho para o outro com um olhar de compaixão, que os meus neurônios se acendem para pensar em tudo, inclusive em novos sonhos, como é possível depois matar a vontade de ler na escola? Eu queria dizer para você, Anderson, que a gente tem uma amiguinha em comum que se chama Duda Encanta. Ela é uma contadora de história profissional. Conheço. E você conhece bem, ela é sua fã. A Duda, certa feita, perguntei quem é que tinha influenciado ela para ser leitora. E eu achei que ela fosse responder de primeira a mamãe, porque a mãe dela é professora. Não, ela me respondeu. Foi meu pai que me influenciou a ler. E, na verdade, a mim também foi meu pai. E eu perguntei por quê. Porque ela dizia, porque quem contava a história para mim todas as noites era o meu pai. Lógico que a mãe também influenciou, mas de primeira ela disse meu pai. Olha o poder, gente, que tem a família de influenciar os leitores. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ao longo de 2 décadas, investigou que antigamente eram as mães que mais influenciavam a leitura. Hoje, são as mães e as professoras, no feminino, porque as mulheres tendem a ler mais para os filhos. Mas, para mim, Anderson, quem me influenciou a leitura foi também meu pai, como o da Duda.
Então, penso o quanto a gente pode influenciar a formação de novos leitores, né? Através dessa live, através desse pessoal lindo que escreveu que a literatura é arte, que ler é apaixonante, que as palavras têm magia. É isso mesmo. As palavras têm magia. A gente amplia essa legenda do mundo, né? Através da literatura, dessa arte literária. Anderson, e para você? Quem te influenciou a ser leitor? Anderson, desde pequeno, escrevia carta para a tia Tita. Ô, Regina, quando a gente fala do poder transformador das histórias, que é o tema dessa nossa conversa, quando uma pessoa está em casa nos assistindo e ouve você lendo o poema do Drummond, ou ouve a história do leão que não sabia escrever, e pensa, essa história serviria para os meus alunos, gostei dessa história, fiquei interessada em comprar esse livro, vou mostrar esse livro para os meus alunos. Aí já é uma prova da transformação, porque a pessoa está se colocando no lugar do personagem, talvez, ou o quanto esse personagem poderia influenciar positivamente seus alunos ou não, e já tem aí um movimento de transformação. A pessoa está ouvindo, ela está imaginando e ela está se colocando no lugar. Isso é excelente. Quanto à sua pergunta, enquanto você falava, eu já lembrava da minha própria história, porque quando você ouve a história do outro, é quase automático que você ouça a história do outro e pense em você, na sua própria história e no seu próprio exemplo. Como eu havia falado, eu era uma criança nos anos 80, e quando eu era criança, eu tinha uma irmã mais velha, que é a Maria, que na época ela já fazia magistério. E eu penso que ela olhava para mim como uma espécie de cobaia, de poder testar em mim aquilo que ela aprendia no curso de magistério que ela fazia. Então, um dia ela chegou para mim e falou assim, eu vou te dar um presente que você vai amar, você vai adorar, só porque vai levar 15 dias para chegar. E a partir dali, você falar isso para uma criança. Quem fala isso para uma criança, gente? Vai levar 15 dias para chegar. Imagine você falar isso para uma criança de hoje em dia, que uma coisa vai demorar mais do que 15 segundos para chegar até ela. Eu virei, gente, sabe aquele personagem do filme Shrek, que é o burrinho, que fica perguntando o tempo inteiro, já chegou, falta quanto que falta, e agora? Eu virei aquele personagem, porque toda hora eu estava perguntando para ela, e ela respondia assim, faltam 15 ainda, porque eu te disse hoje de manhã, não passou nem um dia ainda. Eu já estava muito, muito ansioso para receber o tal do presente. Aí ela me mostrou o calendário e me ensinou que depois de cada dia que eu jantasse, eu poderia fazer um X naquele dia, e quando chegasse o dia tal, o meu presente ia chegar. E eu brinco que eu experimentei na vida pela primeira vez a sensação do auto-engano, porque eu fazia X em mais de um número por dia para ver se eu antecipava e o dia chegava logo. E ela falava, não adianta, você está se enganando. Daí, né, o Renato Russo vem na adolescência e diz assim, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, não é? Você vai aprendendo com a música, com o texto, com a tua irmã. Sei que chegou o dia e o presente chegou pelas mãos de um carteiro. E era um envelope cinza com o meu nome, vocês pensem isso lá no meio dos anos 80, que era uma assinatura uma assinatura da Turma da Mônica. Vinham 6 revistinhas dentro, e eu não sabia ler ainda direito, mas aquilo ajudou muito no meu processo de alfabetização, porque eu recebi aqueles gibis exatamente como ela havia anunciado para mim. Você vai ganhar um presente que você vai adorar, você vai ganhar um presente maravilhoso, você vai amar, só porque ele vai levar 15 dias para chegar. Chegou e eu recebi desse jeito. Eu amei. O processo de alfabetização foi mais rápido, porque aquilo que a professora explicava na escola, eu conferia no gibi.
se ela ensinava uma letra ou um grupo silábico lá na pré-escola, que era na época, eu chegava em casa e lia no gibi. Ou eu olhava as imagens e ia criando as minhas próprias histórias, mesmo sem saber o que estava escrito. Então, foi um processo gostoso, porque eu tive o auxílio da minha irmã. Daí o tempo passou, né? Passou muito tempo, eu terminei o meu mestrado em literatura e ele está dedicado para minha irmã. A dedicação da minha dissertação de mestrado está escrito assim: para Maria, para minha irmã Maria, que despertou em mim a paixão pelas palavras. Foi ela, foi esse começo aí. Eu fico pensando que eu fui uma criança afortunada e muito feliz de ter a presença de uma irmã leitora e de uma irmã que estimulou os livros e a leitura na minha vida. E fico triste em pensar que nem todas as crianças do nosso país têm uma figura como essa em casa de estimular, ou tem uma professora que estimule a leitura, não é? Eu já vi cenas em escolas de crianças que aprontam alguma coisa e vão de castigo para a biblioteca. E elas aprendem desde muito cedo que biblioteca é um lugar de ficar de castigo, né? Se aprontou, então você vai ficar aí meia hora lendo. Ou seja, ler para ela é sinal de punição, porque ela acabou de aprontar alguma coisa e vai ser punida. Então, temos experiências diferentes de vida enquanto, né, na raiz lá, como nos formamos leitores. Aí, quando eu dou uma palestra, eu falo para os professores assim, para as professoras assim, o que eu gostaria muito é que vocês fossem, na vida dos seus alunos, o que a minha irmã foi na minha. Incentivadoras, estimuladoras da leitura. Que daqui 20 anos, os alunos dediquem suas dissertações de mestrado a vocês. Que eles escrevam assim, para a professora tal, que despertou em mim a paixão pela leitura, que despertou em mim a paixão pelas palavras. Se você conseguir fazer isso na vida de um aluno, missão cumprida, né? Porque não há tarefa mais bela e mais nobre do que essa. Então, essa foi a minha experiência de formação de leitor, né, desde criança, com a presença e ajuda da minha irmã. Olha que coisa mais linda, né, gente? Quando o Anderson faz esse relato e o quanto a gente tem esse poder de influenciar realmente, né, a leitura. Eu sou uma apaixonada pela leitura, literatura, contação de histórias, e eu, inclusive, tenho cursos para formação do leitor competente. Uma das questões que eu tenho abordado de estudos científicos, porque hoje existe vários estudos sobre a influência da leitura no desenvolvimento humano, na área literária, enfim. Mas um dos estudos diz que nós seremos seres humanos melhores na medida em que nos apropriarmos de fato mais da poética, né? Ou da literatura. Porque as pessoas que são um pouco mais tranquilas no sentido de que não são agressores, né? São as pessoas que são apaixonadas pela leitura e pela palavra, pela beleza dessa palavra. Então, às vezes, as pessoas agridem até verbalmente, até porque não teve essa opção de se tornar leitor e parar para pensar que as palavras machucam, como também as palavras alegram. Então, hoje o estudo na neurociência tem até um estudo no Hospital Sara Kubitschek dizendo que quem lê literatura, inclusive quando tem problemas neuronais, ele se recupera mais rápido, porque a gente faz muito mais conexões. Eu que trabalho com a primeira infância também, de 0 a 6, se o pai ler todo dia para a criança, pai, mãe ou qualquer outro adulto ou irmã, como no caso do Anderson, a criança terá uma predisposição para ser alfabetizada, para imaginar, para sonhar, para criar muito mais do que qualquer outro, né? Tem um autor que diz que, de fato, não há memória mais linda, Anderson, do que aquela da gente recordar quem é que nos influenciou para ler, né? Olha que memória linda da sua irmã. Mas, Anderson, como a gente já andou aí 45 minutos da nossa live, nós já temos que começar a caminhar lá para o final, eu queria compartilhar com vocês
um texto do Manuel de Barros. Mas antes, eu gosto muito de vários autores, por exemplo, Bartolomeu Campos Queiroz, que é mineiro. Ele diz assim: é tempo de acreditar que não houve somente avanços tecnológicos no mundo. Ampliou-se muito o conceito de homem, de existência. Um currículo escolar não tem como abrigar todo o conhecimento produzido historicamente pelos homens. Mas a função da escola hoje é criar leitores para, independentes, inteirarem-se da cultura existente. Se o leitor se interessar pela literatura, tanto melhor. Vai saber do mundo e do sentimento do homem diante dele. Por isso, nos faz remeter ao que o Anderson disse, que quem lê literatura, né, se coloca melhor até no lugar do personagem e no lugar do outro. E por isso, gente, eu queria agora ler um texto do Manuel de Barros. Manuel de Barros tem vários livros que eu gosto. O Exercício de Ser Criança, né? E esse livro é todo bordado, é uma preciosidade, eu amo. Ele disse que o menino que carregava água na peneira, né? Tem esse outro livro do Manuel de Barros que diz Poeminha em Língua de Brincar. Mas dessa minha caixa, que eu amo tanto, que ela é bem antiga, dentro as páginas estão até amareladas, esse livro é em formato de folhas avulsas dentro de uma caixa. Tem um texto que se chama O Apanhador de Desperdícios. Manuel de Barros, nos textos, ele diz, inclusive, muito sobre, além da leitura, que o brincar é importante e o convívio com a natureza, né? Então, apanhador de desperdícios para todos nós agora. Uso a palavra para compor meu silêncio. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes, aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas, mais do que dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença e fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz. Por isso, meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso palavra para compor meus silêncios. Esse poema me faz pensar agora, nesse momento que eu estou aqui, né, em distanciamento social. Eu uso a palavra para compor o meu silêncio. Eu uso a palavra da literatura para me rechear dentro da minha solitude, né? E quando ele diz eu não sou da informática, eu utilizo da informática. Mas eu gosto tanto da invencionática que meu cérebro o tempo todo cria, recria, descria, rasgo, reinvento e vivo mandando minhas loucuras para o Anderson. As que escrevo, as que falo, e ele da mesma forma. Então, de tudo eu direi para vocês que nesse momento os livros, eu estou recheada deles aqui ao meu entorno, né? Vários, da Bruxa, do Batom, A Casa Sonolenta, do Paulo Leminski. Eu amo esse livro aqui, ó, Direito do Pequeno Leitor. Eu estou aqui recheada dos livros. E coloquei até a representante de um livro aqui, ó, né? A minha bonequinha, para dizer para vocês que eu estou melhor. E sou melhor a cada página, a cada palavra que leio.
me torno uma pessoa melhor. E tudo isso tem me ajudado a compor os meus silêncios nesse momento de distanciamento. Então, se você puder, leia para as crianças, leia para os adultos, leia para o outro. Anderson, falando em ler para o outro, será que eu podia pedir para você ler um texto seu? Eu já tenho um preparado aqui, que é a história do Filomenos. Eu queria ler para encerrar, pode ser? Pode, claro! É porque a nossa live está chegando já nos minutos finais e eu vou me despedir lendo uma história. Sempre lembrando que daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, eu vou fazer um sorteio desse livro lá pelo Instagram, A Bruxa do Batom Borrado. Quero mandar de presente pelo correio para alguém. Basta você me seguir no Instagram que eu sorteio entre os seguidores ali rapidinho ao final da nossa live. O Instagram está como Anderson Novelo. Basta seguir que daqui a pouco eu faço o sorteio, tá bom? Daí a gente conversa ali no privado, pego o seu endereço e mando para você pelo correio. Eu quero terminar minha participação nessa live bem gostosa, né? O tempo passou muito rápido, Regina, lendo a história desse livro aqui, que é o meu terceiro livro, chama-se Filomenos, o Cabrito Aflito. Eu vou fazer uma experiência assim, ó. Quando eu li a história do leão que não sabia escrever, eu fiz uma leitura, tal qual o autor escreveu. Eu não fiz uma contação de histórias, eu fiz uma leitura e só mostrei para vocês a última ilustração. Eu vou tentar mostrar as ilustrações do Filomenos para vocês, vou contando e vou mostrando alguns detalhes da ilustração aqui pela câmera. Vamos ver se vai funcionar, porque é uma experiência inédita para mim fazer esse tipo de coisa. Filomenos, o Cabrito Aflito. Eu sou autor, ilustrado pela Silvana de Menezes, que é uma ilustradora incrível lá de Belo Horizonte. Vamos lá, vou até ficar em pé aqui. Tudo era silêncio e sossego. Atravessando os ares e os hectares, um berro dividiu a tarde ao meio e interrompeu a sonolência da fazenda. Os animais ficaram desadormecidos. O medo cerrou os olhos de alguns. O susto esbugalhou os olhos de outros. Era Filomenos, o Cabrito Aflito. Veio que veio, esbaforido, resvalando os cascos pelo gramado, até que parou diante do pombo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou atarantado. Mas o pombo parecia mais preocupado em arrulhar e estudar para sua futura carreira de pombo-correio. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus alvoroços. Filomenos não desistiu. Vou mostrar o pombo aqui, estudando para sua futura carreira de pombo-correio. Foi que foi, atropelado, derrapando os cascos pela ponte, até que estacionou diante do porco. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou desabalado. Mas o porco parecia mais preocupado em grunhir e ensaiar para o concurso anual de arrotos. Olha o porco. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus estardalhaços. Filomenos não desistiu. Marchou que marchou, desenfreado, estalando os cascos na subidinha do estábulo, até que freou diante do cavalo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou arreliado. Mas o cavalo parecia mais preocupado em relinchar e trotear, balançando o rabo e a crina ao som do último sucesso do verão. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus fricotes. Filomenos não desistiu. Correu que correu, atribulado, deslizando os cascos no meio do pasto, até que resfolegou diante da vaca. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou apoquentado. Mas a vaca
parecia mais preocupado em mugir e sonhar com sua viagem para a Holanda, sua terra natal. Era uma vaca holandesa. Bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus chiliques. Filomenos não desistiu. Tropeçou que tropeçou afobado, enroscando os cascos na escadinha do galinheiro, até que se equilibrou diante do galo. Ajuda, ajuda, eu preciso de ajuda. Estou desassossegado. Mas o galo parecia mais preocupado em cocoricar e afinar suas cordas vocais para a cantoria da manhã seguinte. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus siricuticos. Filomenos não desistiu. Prosseguiu que prosseguiu, descontrolado, raspando os cascos na terra seca do terreiro, até que empacou diante do peru. Ajuda, ajuda, eu preciso de ajuda, estou atormentado. Mas o peru parecia mais preocupado em grugulejar e encontrar milho orgânico para sua nova dieta. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus tormentos. Filomenos não desistiu. Insistiu que insistiu, atrapalhado, arrastando os cascos pela calçada do canil, até que brecou diante do cachorro. Ajuda, ajuda, eu preciso de ajuda. Eu estou sufocado. O cachorro parecia preocupado com o escândalo do cabrito. Tá de buenos, Filomenos. O que você quer? Naquele momento, fez-se silêncio. O cachorro insistiu. Tá de buenos, Filomenos. O que você quer? Conheço bem você e seus dramas. Eu posso ajudá-lo. E o silêncio se fez por mais alguns instantes. Com os pulmões cheios de ar e a cara vermelha de vergonha, Filomenos disse: esqueci. Calma que não acabou. Aí vem uma ilustração com todos os animais olhando para ele, com uma expressão de sério mesmo? E o final? Até hoje, não se sabe o que o cabrito queria. E você, pelo menos, tem algum palpite? E quando eu conto para crianças e termina, e você, pelo menos, tem algum palpite? Elas já estão com o dedinho levantado. Aí eu pergunto, que você acha que o Filomenos estava tão desesperado assim? Aí já escutei que ele estava com fome, que ele está com saudades da mãe dele. Você veja como essas respostas podem ser muito reveladoras do que uma criança esteja passando no momento em que ouve a história. Ele está com fome, ele está com saudades da mãe dele, ele está com medo do dono que quer matá-lo para fazer um tapete. Olha, isso é tudo resposta das crianças. Mas a resposta mais legal que eu já ouvi foi numa escola de um menino de 8 anos que levantou a mão e falou: eu sei por que o Filomenos está desse jeito. Eu falei: por quê? Daí ele respondeu assim: porque ele esqueceu a senha do Wi-Fi. Ou seja, o que deixa uma criança desesperada hoje em dia? Esquecer a senha do Wi-Fi. Fora que o livro do Filomenos, a ilustradora faz referência a várias obras de arte, como aqui no final, ela faz uma referência a um quadro chamado A Noite Estrelada, do Van Gogh, e durante o livro tem outras referências à história da arte que a professora pode estimular os seus alunos a conhecerem, enfim. Tem referência a Shakespeare na capa, se vocês repararem, Filomenos está com uma caveira na mão, pensando, ser ou não ser, eis a questão, tal qual o personagem de William Shakespeare chamado Hamlet.
Então a ilustradora foi genial em algumas referências. Essa é a história do Filomenos. Regina, acho que a gente chegou no final, se dá um tchau aí e eu faço o sorteio para a gente poder encerrar. Pode ser? Ok, vamos lá. Gente, primeiro quero agradecer a todos que participaram, aos meus amigos queridos que vão entrando na live, que sempre têm nos acompanhado, ao Anderson Novello, que é meu amigo, meu querido, meu companheiro, agora meu futuro ilustrador, enfim. Amo os textos dele. Foi esse texto que eu disse que no final fiquei indignada, né? Bom, professores, educadores ou pais que estão nos acompanhando, quero dizer para vocês que ler é uma forma de amar, como disse Daniel Penac, dilata o tempo para viver, né? Então, quem é leitor tem direito a tudo, ao bovarismo, a pular página, a não terminar, a ler de voz alta, de calar, de falar. Quem lê tem direito, como diz Daniel Penac, de fazer o que quiser. E, nesse momento, quero agradecer com um rápido poema, quando diz que ler dilata o tempo para viver, como dilata o tempo para amar, dizer... Lalau e Laura Beatriz dizem que amor é quando a gente lê uma história bonita mais de uma vez para uma criança. Amor pode ser um sorvete, um sorriso, né? Mas ela diz que ler é tão grande, tão bonito como ver o mar. Então, nesse poema dela do amor, ela diz que ler para uma criança é uma forma também de demonstrar amor e criar vínculos afetivos. Vamos aproveitar esse momento para ler, gente, para ler. Anderson, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outros encontros saborosos como foi esse. Obrigada, Paulo Ferraz, que fez a mediação. Quero convidar que daqui a 1 hora eu tenho uma aula aberta com a Jane Haddad, junto com a Prefeitura de São Vicente, para falar sobre a família, tá bom? Obrigada, Anderson. Obrigado, Rê. Eu vou fazer o sorteio aqui da Bruxa do Batom Borrado lá pelo Instagram. Quem eu sorteei foi a Raquel Souza Graciano. Raquel Souza Graciano. Raquel, daqui a pouquinho eu falo com você ali pelo privado para pegar o seu endereço e mandar para você pelos correios o livro da Bruxa do Batom Borrado. Gente, passou muito rápido, né? Essa 1 hora. Dizem que quando a gente faz o que a gente gosta, o tempo passa muito rápido. Passou muito rápido essa 1 hora. Obrigado pela paciência de vocês que nos acompanharam. Obrigado a todo mundo que agora está comigo lá pelo Instagram. Tem sempre conteúdos voltados aos professores. Eu informo de outras lives, outras agendas por lá. Tem sorteio de livros com alguma frequência. Então, a gente pode conversar pelas redes sociais a partir daqui. Muito obrigado mesmo. As pessoas que comentaram, não deu tempo de ler todos os comentários, né, Rê? Mas agora que a live acaba, a gente vai lá nos comentários e observa a percepção de vocês do nosso bate-papo. Muito, muito obrigado, Regina. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Sigamos. Obrigado, Anderson. Muito obrigado aí por esse momento muito rico entre você e a Regina. Foi realmente espetacular. E a gente realmente só agradece aí por proporcionar esse momento maravilhoso. Quero lembrar a todos de que o webinar, a live fica gravada lá no YouTube, né? Então, se porventura alguém precisou sair antes, enfim, por motivos diversos, pode checá-la novamente, que vai estar disponível, enfim, lá no YouTube. E também para compartilhar com outros professores, né? Enfim, que possam ter interesse aí. Tá bom? Aproveitem para se inscrever no canal, que também a gente tem feito outras coisas, outros momentos, outras discussões, e dessa forma vocês podem se atualizar aí com todos esses profissionais maravilhosos, como o Anderson, que está aqui hoje, e a professora Regina. Muito obrigado e até breve. Obrigado, gente.